Como o mundo natural fica cada vez menor, muitas aves acabam tendo que se estabelecer em jardins. E claro, as pessoas ficam felizes por tê-las. Mas já que nossos jardins se tornarão seus lares, é melhor conhecermos quem está se mudando para perto de nós. O mundo secreto dos jardins. Aves de jardim. Distribuição Sinapse. Bem no iniciozinho da primavera, costumamos ver uma verdadeira invasão de aves. Elas chegam em suas plumagens com cores vivas e dispostas a se estabelecer e começar o jogo da sedução. Em geral, elas chegam um pouco mais cedo do que se espera, tão cedo que ainda é bem difícil encontrar alimento. Como o calor chegou, é hora de procurar um local para ficar, por isso elas precisam chegar primeiro naqueles arredores. Existe muita competição. Geralmente, os primeiros a chegarem são os machos. Eles querem marcar seu território e sua propriedade para que possam anunciar as fêmeas. Obviamente, o macho, ao se oferecer assim, também oferece seu espaço. A forma como faz, seu meio de propaganda, digamos assim, consiste em duas coisas. Sua plumagem, eles têm belos padrões de cores, e também, sem dúvida, o seu canto. É um mistério o motivo por que tantos pássaros cantam ao mesmo tempo ao amanhecer. Tem muito a ver com os machos proclamando o seu território, avisando aos outros que aquele é o seu espaço. Mas também é um anúncio. São os machos dizendo às fêmeas: eu tenho um pequeno território aqui, por que não vem se estabelecer comigo? A verdade é que não conhecemos todas as razões para o coro matinal. Mas talvez a principal seja apenas a satisfação de cantar. Raise your voices, let it out. If you can't sing, then simply shout. Everybody all join in. If you don't know the melody, sing in three-part harmony. Everybody all join in. If you do not start to sing, you know that you're not trying. Let the music pick you up and really send you flying. High or low or in between, I know you know what I mean. Everybody all join in. When you let the joy begin, listen to that violin. If you want a happy song, let the trumpet lead you on. Join the chorus, you can't ignore us. Everybody all join in. Uma canção pode não ser suficiente para convencer uma fêmea de que ela deve acasalar com aquele macho em particular. Então, quase sempre os machos têm que fazer mais que isso. Eles têm que passar por um tempo se exibindo. As fêmeas nem sempre são fáceis de se impressionar. Por isso, os machos têm que fazer um esforço enorme para parecer o mais sedutores possível. Uma curiosidade sobre as aves é que são as fêmeas que fazem a escolha. Os machos podem se pôr à disposição, mas elas é que selecionam qual propriedade elas querem compartilhar. Uma vez feita a escolha, eles vão acasalar e começar imediatamente a construir um ninho. Uma participação útil que podemos oferecer para ajudar as aves é dar a elas um pouquinho do material para o ninho.
Coletar o material necessário pode ser meio desafiador para elas, por isso todos receberão de bom grado trapos, gravetos ou qualquer coisa que possam usar na construção. Elas enfrentam muitos desafios. Lembrem-se de que se guiam inteiramente pelo instinto. Solucionar problemas não é o forte delas. Para as aves que fazem ninhos em cavidades de árvores, há pouca oferta de locais propícios. Elas procuram, logicamente, árvores ou cepos ocos. Como a oferta é muito pequena, há sempre muita competição entre elas. Mas se lhes proporcionarmos locais com uma cavidade de bom tamanho, com uma abertura suficientemente pequena para manter os predadores do lado de fora, eu garanto que alguém se muda para lá. Muitos pássaros fazem ninhos em caules ocos. A andorinha e o pássaro azul estão nessa categoria. Essas aves estão sempre desesperadas atrás de uma cavidade adequada. Quando esses pássaros escolhem um local conveniente, retornam àquele mesmo ponto todos os anos para depositar seus ovos. Para muitas dessas espécies, é bem útil que pai e mãe contribuam para o amadurecimento do filhote. É um processo demorado esperar que os ovos choquem. Por isso, machos e fêmeas se revezam para manter temperatura constante, já que os filhotinhos que estão dentro dos ovos ainda não são capazes de se aquecer sozinhos. Isso significa que um dos pais tem que estar constantemente vasculhando a área, enquanto o outro fica aquecendo os ovos. Quando os ovos começam a chocar, é claro que cria um novo tipo de problema para os novos pais. Agora eles têm filhotes, precisam alimentá-los. Filhotes de passarinho são as criaturas mais vorazes que se possa imaginar. Têm um apetite absolutamente insaciável. Os pais têm que voltar várias e várias vezes com a boca cheia de alimento sem pausa para descansar. Algumas espécies, como o pássaro azul, são muito seletivas quanto ao tamanho da presa. Elas buscam presas grandes porque isso as obriga a fazer menos viagens de ida e volta ao ninho. Mas quando são pássaros que pegam insetos no ar, como as andorinhas, a presa costuma ser menor. Por isso precisam fazer mais viagens. Estão sempre bem ocupadas. Observar um par de tordos no ninho é ver um exercício absolutamente fatigante por parte dos novos pais. Eles não conseguem parar de trazer alimento, e quanto mais a ninhada cresce, mais a comida é necessária. Logicamente, os pais têm outros deveres além deste. Os filhotes com esse apetite voraz produzem um bocado de dejeto. Convenientemente, o que ocorre é que os filhotes coletam esses dejetos num pequeno saco. Portanto, sempre depois de uma boa refeição, os filhotes eliminam esse saco fecal e é do adulto a função de esvaziá-lo. Filhotes são inteiramente autocentrados. Cada um quer ficar com toda a comida para si e fará de tudo para ser o primeiro da fila. Na verdade, o maior se alimenta antes e cresce ainda mais, enquanto o menor, que já tem a desvantagem do pouco peso, fica cada vez mais para trás. Se você se deparar com um grupo de tordos no ninho que não se parecem, eles podem ser irmãos. No final, os filhotes maiores vão crescer e ganhar penas, enquanto o menorzinho vai ficar sozinho, tentando desesperadamente se equiparar a eles. Os pais vão retornar cada vez menos, porque afinal estão ocupados com a emplumação e podem ignorar aquele último filhote, deixando por conseguinte de lhe trazer comida.
Uma luta assim não dá a ele muita vantagem, tampouco muito tempo. Em geral, não é muito gloriosa sua primeira tentativa de voo. Na verdade, eles parecem bastante desajeitados. E claro, esta é uma época em que ficam extremamente vulneráveis. Eles ainda não entendem muito bem os perigos do jardim, inclusive do maior dos predadores, o gato doméstico. A ideia de que um gato bem alimentado não está sujeito a predadores e que lhe é dada a oportunidade diária de ir lá e matar passarinhos parece ser uma vantagem injusta. Talvez a única esperança do filhote seja de que alguém faça a cortesia de colocar um sininho no gato para, pelo menos, lhe dar algum aviso. Mesmo depois de o filhote ter finalmente deixado o ninho, os pais vão continuar a lhe trazer alimento. Portanto, é comum vermos um pássaro alimentando uma cria enorme, quase tão grande quanto ele. Eles parecem um pouco adolescentes humanos nesse estágio. São muito desenvolvidos fisicamente, mas ainda têm algumas coisas a aprender. Os pássaros podem ter força de vontade. Partem de seus abrigos de inverno e voam longas distâncias até chegar aqui na primavera, quando ainda há neve no solo e a tempestade ainda é bem baixa. Mesmo os mais fortes têm seus momentos de fragilidade ao ficar expostos a longos períodos de friagem úmida. E isso tem o efeito de cortar o suprimento de alimento. E é claro que os filhotes ficam especialmente vulneráveis. Para eles pode ser fatal. As andorinhas têm muita dificuldade na chuva. Suas presas são insetos voadores que na chuva simplesmente não voam. Devido a isso, os pais têm que começar a viajar cada vez mais longe para procurar alimento. Enquanto isso, os filhotes só precisam esperar, com frio e com fome, às vezes durante horas, até que seus pais voltem. É uma hora difícil para uma criaturinha que não consegue aquecer-se sozinha, e muitos não sobrevivem. Encontrar comida é um desafio constante. Passarinhos são comedores especializados e, se nos comprometermos com uma fonte alimentar em particular, é vital que tenhamos como encontrá-la. Do ponto de vista de um pássaro, o jardim é dividido em camadas horizontais como as arquibancadas de um estádio. Algumas espécies, como a gralha azul, preferem passar tempo no alto, sobrevoando as copas. Outros procuram os insetos e bagas que desejam à altura média dos arbustos, enquanto tordos e sabiás preferem ficar ao nível do solo, caçando minhocas e lesmas. Os tordos vivem continuamente cutucando a vegetação. De repente pegam uma folha que despedaçam com o bico e agarram alguma coisa antes que ela desapareça sob outra cobertura. Muitas aves são especificistas. Pica-paus têm bicos especiais que lhes permitem escavar a madeira para procurarem larvas, mas eles também são capazes de comprimir uma semente numa fenda e empurrá-la para dentro. Outras aves são adaptadas para explorar insetos voadores, portanto, têm que ser absolutamente perfeitas nas manobras aéreas.
Os papamoscas vermelhos são particularmente maravilhosos, capazes de abocanhar coisas no ar. Procuram um polheiro e ficam ali até verem alguma coisa se movendo que pareça ter o tamanho certo, e aí rapidamente investem contra ela. Algumas aves são encontradas menos frequentemente em seu jardim, mas fazem com que notem sua presença. Falcões e gaviões de caudas vermelhas são úteis aos jardineiros porque suas presas favoritas são as ratazanas do prado. E claro, ratazanas do prado podem fazer uma devastação em muitas plantas do seu jardim, e por isso é bom ter a visita esporádica de um desses falcões. Os falcões essencialmente fazem durante o dia o mesmo papel que à noite fazem as corujas. Um dos pássaros mais lindos que você pode ter em seu jardim é uma coruja das torres. São criaturas de aparência estranha, mas são eficientes predadores de camundongos e ratazanas. Portanto, quando se tem corujas das torres, é uma festa. Corujas são estritamente carnívoras. Elas têm que sair para pegar a presa, senão não comem. E isso significa que os filhotes também não. Então, mesmo que você não as veja, elas estão por ali em seu jardim, patrulhando a noite inteira. Para caçar, as corujas cruzam o ar e escutam muito atentamente os sons, por mais leves que sejam. Suas penas são projetadas para minimizar o ruído do vento que passa por elas. E para uma coruja, o silêncio é total e absolutamente essencial. Elas trabalham no escuro e surgem de repente, do nada. Há muitos meios de atrair aves para o seu jardim. Um dos mais eficazes, é claro, é um atrativo com água. Uma fonte ou uma queda d'água, ou ainda um chafariz. Na parte mais quente do verão, principalmente, a água pode ser um artigo útil em época de pouca oferta. E é sempre bom ter algum atrativo com água que será um chamariz para as aves, principalmente se houver som de água corrente. As aves parecem ter capacidade de ouvir a longa distância, então você vai acabar atraindo aves de toda a redondeza. Às vezes, quando você tem um bom atrativo com água, você vê os pássaros se enfileirando. Lembra um aeroporto movimentado, com os aviões se acumulando, esperando um espaço para pousar. Quando há uma pedra onde a água é rasa para que o pássaro possa pousar sem o risco de cair na água, todos ficam querendo usar o mesmo local. E nem sempre conseguem ser educados e aguardam a sua vez. Podem sair empurrando os outros. Difícil é tomar um bom banho assim. Um outro meio eficaz de atrair as aves para o seu jardim é ter uma seleção variada de oferta de alimento. Se você tiver uma boa diversidade de plantas e arbustos, com certeza também terá muito mais insetos no seu jardim. Com mais insetos, haverá mais aves que se alimentam deles. Se você tiver muitas plantas que produzem bagas, haverá mais aves que se alimentam delas. É claro que nem todas as bagas são criadas iguais. Alguns tipos são mais populares com os pássaros do que outros. Por exemplo, as uvas do monte são um item disputado. Há uma ampla seleção de plantas que produzem belas fontes de bagas. Flor de magnólia, cerejas selvagens, amoras, virbunos, uma quantidade infinita. Claro que as plantas não produzem bagas para benefício e alegria das aves. É um meio de distribuir sementes. A ave consome a fruta e, algum tempo depois, quando estão confortavelmente empoleiradas, na verdade acabam disseminando as sementes. Portanto, um arbusto poderá acabar com sua prole florescendo bem longe dali.
Se o outono se prolongar muito, as aves podem ficar por ali por mais tempo. Mas se o clima ficar muito frio e fustigante, seu jardim pode virar um local bem silencioso. Quando o inverno finalmente chegar bem rigoroso e o frio for muito grande, poucas aves ainda restarão para enfrentá-lo, junto com algum de nós humanos que também seja bobo de ficar. Algumas aves você conhece mais intimamente porque visitam seu jardim atrás de alimento o tempo todo. Se encontrarem um jeito fácil de se alimentar, voltarão. Essas aves também virão se alimentar das bagas que resistiram ao inverno. Podem se alimentar de sementes e também procurar insetos em locais peculiares. Muitos insetos se escondem em fendas. Em geral, eles se observam muito atentamente. Por exemplo, se um pardal por acaso encontrar uma boa fonte de alimento, outros pardais que ficam observando o tempo todo irão direto naquela mesma fonte de alimento. Se você observar os pardais, vai descobrir que são saqueadores e que procuram particularmente sementes que tenham alta quantidade de óleo ou alta dosagem de proteína. Eles farão qualquer coisa para encontrar alimento de alto valor nutritivo. Mas é difícil, no rigor do inverno, encontrar alimento. Portanto, é no inverno que vemos mais claramente o efeito que os humanos podem causar sobre os pássaros. As fontes de alimento do nosso quintal favorecem umas espécies e desfavorecem outras. Nós dominamos a paisagem em que os pássaros vivem e, construindo jardins em lugares onde antes nada havia, nós humanos mudamos completamente o mundo dos pássaros.